tá certo? Quero adiantar mais de que aqueles que apostam no aumento de uma outra fonte de receitas estão, na verdade, aumentando a carga tributária. Item esse que a sociedade brasileira se insurge contra, quando nós estamos falando que é preciso aumentar o valor de base de cálculo para gerar os 8 bilhões de reais apresentado aqui por um grande líder, que é meu amigo, nosso senador Dornelles. É preciso dizer que os cálculos deles estão corretos, mas aqueles cálculos têm como fonte o aumento da carga tributária brasileira. Portanto, aqueles que entendem que deve aumentar a carga tributária brasileira têm um desenho. O Congresso Nacional, já em 2010 e nesse 2011, tem dito que não tem espaço para aumentar a carga tributária brasileira. A partir daí, para fazer justiça no Estado Nacional, em face das mudanças que nós tivemos ao longo dos últimos 10 anos, em face da excelência da nossa Petrobras, que aqui é chamada de petroleira, lembrando que é diferente das petroleiras norte-americanas, das 7 irmãs, porque a Petrobras é uma empresa de capital nacional, em que o seu controle acionário pertence ao Estado Nacional, pertence à sociedade brasileira, e ela tem 95% em média de toda a exploração e de todo o comércio de petróleo brasileiro. Vossa Excelência não concede uma parte? Portanto, aqueles que estão querendo aumentar a carga tributária precisa também deixar claro de que estão tirando da Petrobras, que é a maior empresa que investe hoje no mercado nacional, que gera riqueza e que é um dos instrumentos que nós temos encontrado para enfrentar a grande crise econômica, porque ela é uma âncora nesse processo. Quero adiantar mais ainda de que nós estamos construindo um sistema em que garante os recursos, em que os estados confrontantes, que é diferente de produtores, porque a produção do nosso petróleo, que nós estamos tratando aqui, é quase toda em alto mar. São terrenos da União, e é por isso que quando o Estado Democrático de Direito definiu de que a partir dos terrenos de marinha, aquelas terras pertencem à União, e não a este ou aquele Estado-membro, ou a este ou aquele município. E aqui, além de estar em alto mar, o próprio artigo 20 da Constituição brasileira e a Constituição muito clara. Essas riquezas, essas reservas pertencem à União Nacional. E nós tivemos, lá em 1998, numa realidade petrolífera muito diferente da de hoje, aprovamos uma lei neste Congresso Nacional, o mesmo Congresso que hoje está discutindo a revisão desta matéria, dizendo aquele critério de partilha, porque naquele ano de 2008, a lei é de 2007, em 98, toda a partilha de petróleo foi menos de 300 milhões de reais no país, com a pesquisa feita com recursos de toda a sociedade brasileira, através da melhor e da maior empresa que o Brasil tem, que é a Petrobras. Hoje temos todo esse conjunto de receitas novas. Estamos repactuando esse processo, tendo cuidado de manter os recursos que os estados confrontantes, que os municípios confrontantes receberam em 2010. E a partir daí, fizemos uma proposta de alteração legislativa em que os critérios de correção para frente terão um outro sistema, sempre com o olhar de preservar os valores recebidos lá em 2010, que embora nós entendamos que é injusto para com o Pacto Federativo, mas nós tínhamos uma legislação que assim definia, legislação essa de autoria dos membros do Congresso Nacional, com a mesma legitimidade, com a mesma